Sem Deus no centro, o homem não é neutro. Ele é mau. Essa não é uma opinião teológica. Não é pregação de domingo. É o que a história registra. É o que a psicologia confirma. É o que você mesmo já viu acontecer quando alguém descobre que não vai ter consequência nenhuma. Fyodor Dostoiévski escreveu que, se Deus não existe, tudo é permitido. Ele não estava sendo dramático. Ele estava sendo preciso. E existe um livro inteiro na Bíblia que prova isso de forma prática. Não em teoria. Na prática. Com nomes, datas, lugares e histórias que vão te deixar desconfortável. Esse livro se chama Juízes. Juízes acontece logo depois de Josué. Israel acabou de entrar na terra prometida, Deus cumpriu o que prometeu. O povo viu milagres, atravessou o Jordão, derrubou muralhas, estava tudo lá. E aí Josué morre e começa o problema. Porque sem liderança central, sem rei, sem uma voz de autoridade reconhecida, Israel começa a fazer o que toda a sociedade faz quando perde o eixo moral. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Essa frase aparece literalmente no final do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Isso não é liberdade, isso é colapso. O livro inteiro gira em torno de um ciclo, e você vai reconhecer esse ciclo porque ele não ficou no passado. Israel abandona Deus. Consequência. Inimigos dominam. Opressão, sofrimento. O povo clama por ajuda. Deus levanta um juiz, um libertador. O juiz salva o povo. Passa por um tempo. O juiz morre. Israel abandona Deus de novo. Repete de novo, repete mais uma vez, só que dessa vez pior. Cada ciclo é mais grave que o anterior. Cada vez que Israel cai, cai mais fundo. A degradação não é linear, ela é exponencial. Um homem sem âncora moral não fica estático, ele afunda, sempre afunda. E é isso que Juízes documenta. Não é uma história de guerra, é uma autópsia do que acontece com um povo que vira as costas para Deus repetidas vezes. Os juízes em si já são um estudo sobre isso. Otinel é o primeiro, quase perfeito. Faz o que tem que ser feito, salva o povo, morre com honra. E aí vem Gideão, começa bem. Derrota exército com 300 homens, recusa ser rei porque diz que só Deus é rei de Israel. Mas antes de morrer, ele monta um sistema de adoração falsa. Tem 70 filhos, com várias mulheres, e uma concubina que gera Abimeleque, que vai matar todos os 70 irmãos, para virar o rei. Gideão falou que não queria ser rei, mas viveu como rei. E o filho cobrou a conta. Jefté faz uma promessa idiota a Deus no calor de uma batalha. Promete sacrificar a primeira coisa que sair da sua casa se ele vencer. Ele venceu. A primeira coisa que saiu da sua casa foi a sua filha. E ele cumpriu sua promessa. Sansão é o mais famoso, ungido desde o nascimento. Força sobrenatural, chamado claro, e desperdiça tudo por não conseguir controlar os próprios desejos. Traído, cego, humilhado. Morre derrubando um templo em cima de si mesmo. A morte dele é ao mesmo tempo o maior ato e o maior símbolo de sua vida. Destruição total, incluindo ele mesmo. Repara no padrão. Os juízes não são heróis puros, são homens quebrados, que Deus usa mesmo assim. E cada um carrega dentro de si mesmo uma versão do mesmo problema de Israel. A incapacidade de manter o compromisso moral quando ninguém está cobrando. Mas é no final do livro que o juiz mostra sua face mais sombria. Capítulos 19, 20 e 21. Sem juiz em cena, sem liderança. Israel completamente entregue a si mesmo. Existe um homem, um levita, que viaja com sua concubina. Eles param numa cidade chamada Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim, uma tribo de Israel, povo de Deus, e um ancião os acolhe em casa para passar a noite. Durante a noite, homens da cidade cercam essa casa, exigem o levita. O que eles queriam fazer com ele era o mesmo que os homens de Sodoma queriam fazer com os anjos em Gênesis 19. A referência não é acidental. O escritor de Juízes está dizendo explicitamente que Israel chegou no mesmo nível de Sodoma. O povo escolhido se tornou o que deveria ser destruído. A concubina é colocada do lado de fora, e ela passa a noite lá. De manhã, quando o levita abre a porta para sair, ela está caída na entrada, com as mãos na soleira, ou melhor, na maçaneta. E ele diz, levanta, vamos embora. Ela não responde, ela tinha morrido ali. O levita leva o corpo para casa. E o que ele faz com o corpo desencadeia uma guerra civil que quase apaga a tribo de Benjamim do mapa. Israel sem rei, sem Deus no centro, entra em um colapso interno. Eles não precisam de inimigo externo para isso. Eles mesmos se destruíram. Essa história não está ali para chocar. Ela está ali para marcar. Para dizer que, olha onde chegamos. Olha o que o homem faz quando Deus sai do centro da sociedade. Não é exagero, é literário.
É o ponto final de um processo que começou com escolhas pequenas individuais repetidas por gerações. E aqui é onde Juízes para de ser um livro antigo e começa a ser um espelho, porque o ciclo de Juízes não terminou no século XII a.C. Ele continua operando em países, em instituições, em famílias, em indivíduos. O processo sempre é o mesmo. Começa com o relativismo moral. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Depois vem a normalização gradual do que antes era inaceitável. Depois vem a perda de referência coletiva sobre o que é certo e errado. E no fim, quando a estrutura moral desmorona completamente, o que sobra não é liberdade, é Gibeá. Não estou dizendo que toda sociedade sem Deus vira Gibeá da noite para o dia. Estou dizendo que Gibeá é o destino natural de uma sociedade que sistematicamente remove qualquer âncora moral acima do desejo humano. Pode demorar gerações, mas o movimento é sempre descendente. Dostoiévski entendeu isso sem ter lido Juízes, ou talvez por ter lido Se Deus não existe, tudo é permitido. Não é uma ameaça religiosa, é uma observação sobre como o ser humano funciona quando remove o teto moral da sua existência. O homem precisa de algo acima de si mesmo para não se tornar o pior de si mesmo. Juízes é o registro do que acontece quando ele decide que não precisa de algo. E a lição não é simples, não é volte para a igreja e tudo ficará bem. A lição é mais pesada que isso. É que a corrupção moral não começa em Gibeá, começa em Gibeão, que recusou o título mas viveu com o estilo. Começa em Sansão, que tinha o chamado, mas seguia os instintos. Começa no indivíduo que mantém a aparência enquanto abandona o compromisso interno. Gibeá é sempre o resultado de um processo que começou muito antes, em escolhas que pareciam pequenas, em concessões que pareciam razoáveis, em gerações que foram empurrando o limite um pouco mais cada vez. O livro de Juízes não é sobre um povo que era ruim, é sobre um povo que foi se tornando ruim devagar, por escolha repetidamente. E a frase que fecha o livro é a frase mais honesta que a Bíblia já escreveu sobre o ser humano. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, sem rei, sem Deus, sem lei acima de si mesmo. O homem não ficou neutro, ele ficou mau. E se aqui eu puder dar uma recomendação para vocês, leia Juízes. É desconfortável, mas é desconfortável porque é verdadeiro.